Então, tudo bem contigo, meu amigo, minha amiga empreendedora ou empreendedor? Uma habilidade muito comum entre os vendedores de sucesso. Essa semana nós tiramos para falar um pouquinho sobre vendas, sobre fazer gerenciamento de vendas. E a gente sabe o quanto é importante nós criarmos um modelo que seja capaz de direcionar o nosso aprendizado em termos de comportamento. Isso é super importante. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a persuasão de compra, que o conceito fala em convencer os outros a comprarem um produto e um serviço. Pessoas que são eficazes nessa competência, elas têm uma capacidade de convencimento muito forte a comprarem o seu produto, a comprarem o seu serviço, sem ser agressivo, sem ser excessivamente coercitivo. Tá? Isso é o mais legal desta capacidade. A gente não é agressivo nem coercitivo. A gente influencia naturalmente. A gente convence os outros porque entendem como posicionar, como se posicionar melhor, como posicionar melhor as palavras, como posicionar melhor o comportamento, como posicionar melhor o produto ou o serviço, tá? Compreendendo, tendo uma compreensão, fazendo uma leitura da dinâmica do contexto, uma leitura da dinâmica do comportamento da outra pessoa, dos sentimentos da outra pessoa, do que realmente a outra pessoa precisa, das necessidades da outra pessoa, modificando o método de persuasão de forma apropriada. Veja que isto é uma habilidade que ela é desafiadora, porque é preciso entender, é preciso observar, é preciso também mudar a metodologia, né? Por quê? Porque ela sabe que as pessoas elas têm uma diferenciação. Então eu não posso te oferecer um produto da mesma forma que eu vou oferecer para outra pessoa. Tá? Três características super importantes para você ser uma pessoa persuasiva, uma pessoa influenciadora. Tá? A primeira característica que eu quero falar para você é a questão da assertividade. Pessoas assertivas, elas têm uma capacidade de objetivo muito grande, elas são claras, elas são focadas, elas sabem o que falar, como falar, por que falar e quando falar. Percebe isso? Elas são autoconfiantes, elas sabem o que podem fazer, elas sabem como agir. Então a primeira característica de uma pessoa persuasiva é a capacidade de assertividade. Elas vão no alvo, porque elas fazem esta leitura, elas têm compreensão do que o outro está precisando. Tá? E aí, como anda a sua assertividade? A assertividade tem muito a ver com a escuta, tá, gente? A gente precisa escutar. A escutar vai muito além do ouvir sons, né? É preciso a gente realmente entrar na posição do outro. A segunda característica de pessoas persuasivas é a sociabilidade. Pessoas que têm uma capacidade de criar network, pessoas que têm capacidade de se conectar com as outras, capacidade de fazer amizade, capacidade de entrar no ambiente e promover ali um local adequado para o alcance dos seus objetivos. Olha que legal isso. A questão da sociabilidade é fundamental para você alcançar o seu objetivo nas vendas ou em qualquer lugar. Esta é uma grande verdade, né? E a sociabilidade tem muito a ver também com aquele processo de escuta, com assertividade, olhar nos olhos, se colocar no lugar das outras pessoas. Enfim, assertividade, sociabilidade. Para finalizar, eu vou falar para você uma terceira característica de pessoas que têm alto nível de persuasão, tá? Essas pessoas, elas têm um ritmo de trabalho muito adequado. Elas sabem o que precisam fazer no seu dia a dia, no seu cotidiano. Elas não olham para o lado, elas não olham para trás, elas são focadas naquilo que precisam fazer. Percebe que é uma característica que é muito comum, na verdade, entre empreendedores, entre líderes de sucesso, a questão do ritmo de trabalho, nem muito exagerado, mas adequado àquilo que você precisa fazer, mais adequado àquilo que você precisa alcançar. E também nem muito baixo. Pessoas que têm ritmo de trabalho forte, elas não procrastinam muito facilmente. Tá? São pessoas que são muito focadas, são disciplinadas,
Então são três características que eu quero trazer para você hoje de pessoas altamente persuasivas. Assertividade, elas sabem o que vão falar muito claramente, elas conseguem desenhar mentalmente o que elas precisam comunicar e elas vão garantir ainda que o ouvinte vai entender tudo aquilo ali, tá? Elas vão se colocar no lugar das pessoas, tá? É uma característica de pessoas assertivas, é se colocar no lugar das outras. Elas têm capacidade de sociabilização, de estar no lugar onde as pessoas estão. É necessário, né? Para gerar lead, para gerar aí contatos e para gerar vendas, a gente precisa ir até o nosso cliente, não é verdade? E elas têm um ritmo de trabalho muito bem definido, muito bem garantido, muito bem organizado, muito bem detalhado, né? Para saber e para conduzir as ações em direção a metas e objetivos. Eu queria terminar falando para você que esta é uma característica, uma habilidade, uma competência subjetiva, é uma soft skills, tá? A capacidade de influenciar, a capacidade de persuadir é uma soft skills que tem muito a ver com as nossas experiências de vida, com aquilo que a gente aprendeu de pai e de mãe. Então, e você? É uma pessoa persuasiva?